seja muito bem-vindo a mais uma edição do PodMed, o podcast da Ampla, a revista das Unimedes do Estado do Paraná. O PodMed é um espaço reservado a você, profissional de saúde e médico cooperado. Eu sou Lana Martins e o tema de hoje é bastante relevante, especialmente para quem trabalha em instituições de saúde. É a segurança do paciente. O nosso convidado de hoje é Durval Francisco dos Santos Filho, diretor de mercado e intercâmbio da Unimed Paraná e também médico ginecologista e obstetra. Dr. Durval, seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar nosso convite e vir falar com a gente sobre esse tema tão importante. Olá, é ótimo estar aqui com você. É ótimo a gente poder passar algumas explicações e explanações do fato muito importante que é esse que você anunciou, do nosso tema de hoje, que é a segurança do paciente, né? Onde é a preocupação não só nossa, dos médicos, né? Cada vez mais, né? Como também do próprio paciente que está muito bem informado hoje. O tema segurança do paciente, ele tem sido cada vez mais falado, né, e debatido, trazido boas práticas dentro dos hospitais, das instituições de média complexidade, né, e o senhor até trouxe alguns detalhes da segurança do paciente, mas eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o conceito, né, de que maneira que ele é abordado, e se o senhor também tiver alguns exemplos de boas práticas que normalmente o pessoal implanta dentro dos hospitais para que haja menos riscos para o paciente. Ana, tudo tem que ser protocolado, escrito, né? Ter as premissas todas, se monta um protocolo de uma segurança do paciente hospitalar, onde tem as regras a serem seguidas, desde do atendimento dele na portaria ou pronto atendimento do hospital, onde quem está lá, a atendente, né, da recepção, depois para as enfermeiras que o atendem, o médico que vai atender e a sequência, se for internar, onde que tem que ter regras para serem feitas para não só dar qualidade no atendimento médico ali para o paciente, como dar uma garantia para o paciente no caso de internação, o nome do paciente, idade, filiação, o que é o diagnóstico que ele está internando, né? O que vem no prontuário, quer dizer, toda essa parte escrita para dar a segurança de que aquele indivíduo é aquele indivíduo, sem troca depois lá dentro, né? E o porquê está sendo internado é feito. Depois, além disso, nós temos o trâmite que vai ser da internação para frente. Então, qual é a segurança que tem que ter daí para frente? Então, a enfermagem tem que estar atenta, como é que esse paciente está vestido, se ele está calçado, não está calçado, se é urgência, não é urgência, se ele vai para o quarto, para a enfermaria, vai para a UTI ou vai para o centro cirúrgico, quer dizer, após o diagnóstico e o encaminhamento médico, vai para os setores determinados, certo? Então, esse trajeto, tudo isso que vai pôr o paciente numa cadeira de rodas, Medicamentos, né? ou vai pôr numa maca, você entendeu? Ou ele Uhum. vai caminhando, quer dizer, tem degraus esse hospital? Não tem? Tem escada? Não tem escada? Tem rampas? Não tem rampa? Então, tudo isso, cada hospital, isso é individual, né? Sim. Tem o elevador? Não tem? Então, cada um tem uma sequência de protocolos para serem seguidos, né? Após ser examinado, toda a sequência médica, tirar a pressão, fazer tudo o que for preciso, mas o transporte desse paciente até o local que ele for encaminhado. Tem que ter uma segurança, porque a gente vê muitos acidentes ocorrerem, né? Então, quando está no quarto, na cama, banheiro, quer dizer, tudo isso a gente tem que ter a noção dos riscos que podem ocorrer dentro de um hospital, como pode ocorrer risco na tua casa, você Sim, sabe aham. disso, dentro de um hospital também, por quê? O trânsito de pessoas é grande, a mudança de pessoas que atende você também é por turno, cada 6 horas muda o turno, né? Então Uhum. você tem uma série de movimentações internas dentro de um hospital que tem que ser Tudo realmente protocolado. protocolado para que todo mundo faça a mesma atitude na segurança do paciente. Doutor, dentro do cooperativismo, dentro do sistema Unimed, como que o sistema tem avançado dentro desse tema? Bom, dentro do sistema Unimed, nós criamos há mais de 10 anos, fazem 10 anos agora no segundo semestre, um programa chamado Segurança em Alta, tá? Esse Segurança em Alta nada mais é que são um protocolo, onde nós temos as premissas e depois foi feito um protocolo no qual a instituição hospitalar segue aquele roteiro
para fazer o quê? Para dar total segurança ao paciente, desde a entrada, como eu falei, até a saída dele do hospital com a alta, né? Então, toda essa sequência tem que ser seguida de uma maneira bastante profissional por uma equipe multidisciplinar, né? Você pode começar lá na frente, como eu te disse, pela atendente da recepção, depois enfermagem, médico, e assim for, né? Se for para UTI, um atendimento dentro da UTI, se for no centro cirúrgico, né? Você tem que ter a certeza que aquele paciente é aquele para aquela determinada cirurgia, você entendeu? E quem é o profissional que vai atender, quer dizer, tudo isso tem que estar registrado e seguir esse parâmetro. Então, a segurança em alta que nós da Unimed temos, que hoje ela está em todos os hospitais da rede própria, aqui nós temos em torno de 10 hospitais da rede própria, né? Daqui a um ano nós teremos 12 hospitais grandes, ela tem que ter uma sequência, né? E essa sequência protocolar nada mais é do que fazer o seguinte: eu dou segurança a você que vai internar. Então, meu usuário ou o paciente daquele hospital, porque a segurança alta não é só para o usuário da Unimed. Ele foi feito para o usuário, mas o usuário geral. Então, tanto faz a Unimed, como outro plano que tem, como particular, tá? Ele entra no hospital com aquele projeto, aquele programa. E hoje nós temos já instituições que atendem o SUS, que tem o Segurança em Alta também. Quais são os objetivos do programa Segurança em Alta, doutor, e também os pilares que ele atua? Tá. O objetivo da Segurança em Alta, o que que é? É a cultura de segurança. Nós temos tudo próprio da gente, dentro das indústrias, do comércio, na própria instituição, na fábrica. Tá? Existe uma cultura que está, às vezes, assimilada por aqueles colaboradores que trabalham lá. E dentro dos hospitais a mesma coisa. E na grande maioria das vezes, a gente tem uma sequência nessas instituições que às vezes fala, a pessoa, já sei, já estou tantos anos aqui, já sei como é que é. E ali é onde que ocorrem os erros, né? Então, o que que é? A cultura de segurança em alta é fazer a mudança para que a pessoa realmente pense nisso e aplique isso, né? É para mitigar os riscos, né? Dos acidentes e da muda de medicamento, da muda de paciente, muda de médico. Quer dizer, você tem uma série de coisas, né? Mitiga esses riscos. Vamos diminuir isso a níveis menores possíveis, fazendo uma medicina de evidência. Quer dizer, eu estou demonstrando aquilo que eu estou fazendo, né? Então, esse, na realidade, é o objetivo do Segurança em Alta, né? E quais seriam os principais riscos, doutor, nesse caso da segurança do paciente? Qual que é um risco assim fácil de acontecer? Uma troca de medicamento, ok? O que é a troca? Eu vou lá, prescrevi um analgésico antibiótico para o senhor Antônio, eles pegam essa ampola desse remédio, na correria do hospital que às vezes tem, e aplica no José. Tem nada a ver, é um erro. Erro que pode causar até uma morte, se o cara tiver uma reação a um determinado tipo de medicamento, pode causar. Hoje, o preparo numa segurança em alta, ela tem uma sequência, tem uma identificação, tem o código de barras, ele tem uma série de coisas que leva a enfermagem chegar, hoje demonstra, como você vê, hoje você vai num laboratório colher o sangue para fazer qualquer exame. Eles tiram o seu sangue, põem numa ampolinha, mostram para você teu nome na ampolinha, não é assim que faz? É isso que é a boa prática, é uma sequência de segurança. O hospital é a mesma coisa. Quando ele sai com a malinha, com a bandeja de medicamento, já tem o código de barra, com o nome. Aí ele vai perguntar para você, você é fulano de tal? Pega teu braço e vê lá a pulseirinha. É esse. Então não tem jeito de errar. Menos erro. Erros acontecem? Infelizmente acontece, mesmo com todos esses processos que a gente tem, né? Cirurgia. Então, quando ele vai determinado para um centro cirúrgico para operar um joelho, ele vai marcado o joelho que é. Então, é feita uma marcação no joelho. O médico passa antes para ver a marcação. Então, são processos que se criaram para que o paciente tenha garantia, não só do tratamento ser bem feito, mas da qualidade e segurança que ele vai ter para aquele tratamento. De que maneira que ele impacta no atendimento? Ele aumenta a qualidade? Como que é nivelado, né, isso dentro dos hospitais? Esse programa Segurança em Alta, para você ver, ele tem em torno hoje, com a Unimed do Brasil, que também está fazendo o programa Segurança em Alta, ele deve ter por volta de umas 2.300 perguntas, tá? Que é mandada à instituição atendente.
Então, a instituição pega aquilo, tem um grupo de funcionários, aí entra a enfermagem, entra um pessoal, um focal, junto com um grupo, que vai respondendo as perguntas e adequando essas perguntas, né? Tem coisa que ele já faz, tem coisa que ele não faz ainda, tem coisa que ele programa para fazer. Então, dentro desse arrazoado de perguntas, depois delas estarem devidamente preenchida esse questionário, ele é analisado por uma equipe da Unimed nossa, da Unimed Uhum. Federação. E aí nós pontuamos esse registro. Essa pontuação ele vai de 0 a 10, né? E aí nós temos também uma premiação que a gente faz para o grupo de hospitais que estão dentro, fazendo essa segurança em alta. E essa premiação é um selo que a gente dá, o selo de bronze, prata, ouro e diamante para aquelas instituições que cada vez mais se aprimoram na segurança do paciente. As instituições, de um modo geral, os hospitais, eles já procuram uma programação de qualificação, como a ONA ou qualquer outro desses programas que já existem, para qualificá-lo, para dizer, olha, aqui é bom, aqui nós atendemos bem. E o Segurança em Alta faz parte deste programa que o hospital tem, né? Então, nós temos já aqui no Paraná perto de 60 hospitais já em segurança em alta. Então, por isso que eu disse para você que não é só os 10 nossos. Nós temos aí 50 que são instituições que não é da Unimed. Então, esta qualificação, quando a pessoa põe o selo dela lá na porta, significa que ela está atenta a todos os problemas que podem acontecer a um paciente ao se internar num hospital, minimizando isso para que nada ocorra, né? Uhum. Então, é um programa assim, com bastante substância, bastante conteúdo, Sim, né? bastante insumo para que Parece, a. pô, vou responder 2.000 perguntas, não é um coisa, né? Porque Uhum. aquilo dá na mão do técnico, tem a grande maioria das perguntas já é feita, já tem realização dentro do hospital. É só Uhum. para conhecimento e classificá-las, tá? Sim, aham. E é bacana também, o programa tem até a questão do o doutor comentou do selo, né, e ano passado, a gente até inclusive aqui dentro do podcast, a gente entrevistou os 3 ganhadores da premiação de boas práticas, e um deles até comentou e aliás, não só um deles, todos eles comentaram sobre a melhoria contínua, né, dentro do processo que foi implantado. Dentro até dessa premiação deles, eles trouxeram esses cases, né, explicaram como que funcionava esses cases, e eles comentaram também sobre a melhoria contínua. E eu queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre melhoria contínua dentro desses processos que são implantados dentro do Segurança em Alta. É. O processo, quando ele começa, é sempre um impacto para o hospital. Aquele que recebeu pela primeira vez Às vezes tem até a o pessoal fica meio papelada. assustado, né, doutor? Isso, assustado. Pô, vocês estão trazendo uma coisa burocrática. O que eu vou ganhar com isso? Mais gente trabalhando sobre responder essa quantidade de perguntas. Depois tem uma sequência de protocolos e outras coisas acontecendo, né? Então tem essa pergunta do gestor do hospital ou dono do hospital. Muito bem. O que a gente vê com isso? Que eles começam, às vezes, com a cara meio emburrada, você entendeu? Mas é uma qualificação que melhora até a estrutura deles, A né? rotina, acredito Melhora o também, né? manejo do paciente, Uhum, melhora uma das coisas principais que a gente vê ter, é otimização do leito hospitalar. Quer uhum, dizer, às vezes fica um paciente 2, 3 dias no hospital sem ter necessidade, né? Então, tudo isso tem nesses protocolos que você tem a orientação a ser dada. E aí a pessoa entra. Quando ele recebe, começa a fazer, se entusiasmam, porque vai dando melhoria. uhum, O atendimento dele, que poderia ser de uma maneira, dá uma mudança, o paciente gosta, ele tem melhores resultados, maiores economias dentro do seu uhum, hospital, né? O leito é melhor ocupado, então, quer dizer, a coisa vai rodando de uma maneira mais suave e mais qualificada. E a gente vê que depois de um processo, quando ele recebe o primeiro selo que for, porque tem gente que já chega com selo quase ouro, uhum, você entendeu? Mas ele recebe um bronze, despertou nele o interesse de melhorar cada vez mais a qualificação no atendimento e na segurança, uhum, porque ele viu que isso lhe trouxe menos transtornos, mais assertividade, menos gasto de medicação feito, às vezes, né, desperdício, menos erros médicos, menos acidentes do paciente dentro do hospital e a satisfação de todos. Isso não é um programa de economia financeira para o plano de saúde, tá?
Isso é um programa de qualificação, de melhoria de atendimento ao paciente que interna dentro do hospital. Como eu disse para você, não é só do plano Unimed. Os outros planos também aproveitam essa segurança, porque ele não vai fazer uma melhoria para um e para o outro não. Isso empacota todo mundo junto. Então, ele tem um crescimento dentro do hospital com o projeto de plano do Segurança em Alta. E acredito até que, pelo que o senhor fala, a questão da melhoria contínua, acredito até que seja a oportunidade de revisitar aqueles processos, né? Quando, por exemplo, recebe um selo bronze, mas revisitar esse processo que já está ali sendo analisado pela equipe do Segurança em Alta e possibilitar melhorar, né? Aquilo que não está dando tão certo, mas que daí pode ser que, de uma maneira diferente, uma atuação diferente ali dos profissionais melhore, né? Para que possam angariar outros selos, né? Acredito que seja assim também, né, Isso, doutor? também. Você vê bem o seguinte, esse programa é feito, o grupo é assessorado por uma equipe, né? Nós temos 9 colaboradores de nível de enfermagem, praticamente, que fazem o Segurança em Alta. Então, são pessoas que sabem a lida do paciente. Tem cursos, tem tudo isso aí, quer dizer, são pessoas altamente qualificadas para isso. Sim. E eles transmitem isso para o hospital. Eles vão até o hospital, eles vão até... Então, explicando para você, quando ele chega lá, que ele passou aquele ano inteiro qualificando, respondendo, porque não responde as 2.000 perguntas num dia só. Sim. Aquilo é feito e vai melhorando, vai determinando a sequência, porque é um volume muito grande. Então, tem muitas das coisas que ele já risca em cima, que já é uma conduta correta, mas tem coisa que pode ser inovada, melhorando, né? Então, esse andar da coisa, quando ele recebe a nota o classifica para que tenha o selo diamante, né? Então, quer dizer, quando ele recebe a nota dele, já é uma torcida interna, fala, vamos ter que alcançar o outro selo. Quer dizer, a melhoria continuada é despertada aí, então. No sentido, fala, pô, nós temos que melhorar, já ganhamos esse selo. Aí ele sabe que um concorrente dele, X lá, tem um selo maior que o dele, Sim. você entendeu e tal. Então, essa mobilização que existe e o despertar de fazer uma coisa certa, correta, né, com segurança, é o que faz o E movimento. que vai promover essa segurança, né, do Vai paciente. promover. Doutor, o senhor trouxe até alguns desafios, especialmente para a implantação do programa, propriamente dito, e o senhor também trouxe ali que o objetivo do próprio Segurança em Alta é mudar essa cultura, né, para amplificar essa segurança do paciente. O senhor, né, já atuou também em diversos hospitais, né, tem uma bagagem bem longa também dentro da área médica. Como que o senhor analisa os principais desafios para que as instituições apliquem essa cultura de segurança do paciente? O primeiro desafio, quando você propõe uma mudança cultural, de qualquer que seja, né, você não vai lá e aplica e mudou. Né? Não é assim que funciona. Né? Você vê o cinto de segurança, quanto tempo demorou para a gente acreditar que tem que usar o cinto de segurança. E ainda tem gente que até Que hoje não usa. Então, Exatamente. quer dizer, a cultura é dessa maneira. Quanto tempo de briga teve para os fumantes não fumar em lugar fechado? Quer dizer, então nós temos aí que tem que mudar a cultura. Às vezes, na própria instituição que você trabalha, no próprio local que você trabalha, a empresa, uma mudança, você fala, nós vamos mudar aqui o perfil disso ou vamos mudar o nosso sistema de informática. É um desastre, porque tem que mudar o que você fazia e aprender a fazer outra coisa nova. Então, a mudança cultural, os desafios que você tem para fazer a mudança cultural é muito grande. Por quê? A primeira queixa que eles têm, primeiro, olha, mas está dando certo aqui, por que você quer mudar? Ponto. Segunda coisa, vai dar muito trabalho e eu não vou ganhar nada. Né? A pessoa fala isso aí. Terceiro, sempre pedindo para a gente mudar as coisas, mudar, e eu não vejo sentido. Quando as pessoas começam a mudar, porque aí vem uma ordem de cima, a diretoria da instituição, olha, nós vamos aplicar isso e aí tem que aplicar. Passa um tempo, então, o funcionário X viu que mudou e daí ele viu que melhorou, até na parte, às vezes, digital, o outro vem, papapá, e a coisa vai crescendo. E aí eu explico para você o seguinte, dentro de quem aplica qualquer projeto de mudança cultural que você estabeleça, tem que ter os cases, porque aí vem alguém de fora e fala, isso está dando certo, isso deu certo, né? Ou uma autoavaliação da própria instituição, no qual ela vê que melhorou muito das coisas que ela estava patinando ou não fazendo antes.
Então, nós só para termos agora, uns 2, 3 meses atrás, agora em abril, parece, ou março, nós tivemos um seminário da FEMIPA aqui, que sim, são as entidades de Santa Casa e os hospitais filantrópicos, né? E nós fomos lá para apresentar o que é segurança em alta, porque nós temos hospitais filantrópicos que têm a segurança em Sim. alta e os hospitais particulares também. Muito bem. É um evento que tinha umas 400 pessoas reunindo os proprietários, gestores de toda essa rede. E quando nós fomos na nossa sala falar sobre segurança em alta, até no início eu olhei e falei, puxa, acho que não veio ninguém aqui, né? Bom, mas vamos falar de qualquer maneira, eu tinha que falar. Daí a pouco foi chegando gente numa sala, quando eu vi, lotou uma sala, tinha umas 80 pessoas lá dentro, ligadas aos hospitais. E eu apresentei a aula sobre segurança em alta, apresentamos todos aqueles slides, fui falando, etc, etc, né? Fiz alguns comentários, fizeram comentários de fora e etc. E eu, praticamente, a hora que eu estava nos últimos slides, acabando a apresentação, né? Levantaram a mão lá, um diretor de hospital levantou a mão e disse, eu quero dar um depoimento. Eu hoje sou selo ouro, fui bronze, fui prata, Prata. né? Hoje eu sou. O que melhorou dentro da minha instituição, vocês não têm ideia. O que melhorou. Mas ele não sou eu que vou falar. Eu vou pedir para a minha gerente aqui falar o que melhorou. Ele me deu de mão cheia para nós um depoimento, que é um case de um hospital médio para grande, você entendeu? Numa cidade, que ele aplicou e ela descreveu depois o que eles ganharam dentro do hospital, em tudo. Giro de leite, qualidade de atendimento, melhoria no atendimento do paciente, melhoria durante o ato cirúrgico, tratamento de UTI, coisas que usava e parar de usar, você entendeu? Então, uma sequência de coisas boas. Então, o depoimento em si, para um grupo todos aqueles, é uma conquista para nós que queremos mudar uma cultura. Você já tem alguém de fora que já passou e ele vai lá e dá um depoimento que aquilo é bom. Então, o crédito muda do que a gente ficar explicando que tem. Então, cultura e mudança são isso. Então, eu acho que é um caminho a ser percorrido, não Uma é fácil, constância, né? mas é uma constância. E por quê? Porque é continuado o trabalho dentro da instituição. Primeiro que ela quer atingir todas as escalas. Então, ela começou com bronze e chegou no diamante, quer dizer, chegou no máximo. E aí? O que eu vou ganhar mais? Não. Aí é manter o título, porque pode baixar para ouro, pode Sim. baixar para prata, você entendeu? Então, essa dificuldade que ela tem, ou que vai apresentar do cuidado, do manejo, ela vai persistir naquilo lá, e só com melhorias. Né? E tem assistência nossa, com um grupo nosso, que todo dia você sabe que são coisas que são mutáveis, a dinâmica do que se demonstra. Né? E isso é repassado também. Doutor, e de que maneira que o médico atua, né, dentro desse Contexto. contexto, exatamente? O médico, eu não vou mexer no ato médico. Eu não mexo no ato médico. Né? Então, o que nós fazemos? O paciente é atendido pelo médico, ele não tem um descrito de como o médico deve proceder. Nós estamos falando da instituição, mas que envolve o médico. Então, o médico atendeu o paciente e tomou uma conduta. Uma receita, ele vai embora, ou ele veio internar de alguém que mandou do consultório, de uma clínica, vem com a carta de internação, é onde começam as premissas todas, todo esse protocolo que tem para a gente seguir, certo? Ou ele está dentro do hospital e peça para internar uma pessoa que quebrou o pé, quebrou o tornozelo, vamos supor. Ele vai ter que internar, pôr uma placa ou não vou pôr uma placa, etc. Então, ele internou com a prescrição, etc, etc, etc. Então, isso aí, segue-se a prescrição, o paciente é identificado, o paciente põe as pulseirinhas, posto o dedão dele lá no digital, e por aí vai. Então, você começa a fazer a segurança do paciente para não ser mudado. E o que o médico escreveu? Operação do tornozelo que ele pôs lá, né? Por pino, não por pino, etc, o raio-x, não sei o que lá. Então, isso está tudo descrito, essa é uma parte. O médico, nós não vamos lá falar para ele como é que ele tem que fazer isso. Quando ele entra, esse paciente, para o centro cirúrgico, então já tem na ficha do paciente o nome gravado, uma folha, doutor fulano de tal. Então, é o doutor que vai operar. O médico, o paciente, fulano de tal. Então, o paciente já tem que estar o nome dele e confirmado que é aquele paciente. Dentro, depois, tem
um quadro dentro da sala de cirurgia, ou pode ser apartado, onde está escritas as premissas do que foi. Pressão, todos uma anamnese curta do paciente para ver risco cirúrgico, sabe? Então, é canalizado tudo de uma maneira onde o profissional entra para operar, o anestesista entra para fazer a cirurgia, sabendo que, pelo menos, dentro daquela instituição, chegou até lá dentro, feito todos os protocolos de segurança. Aí a responsabilidade anestésica, a responsabilidade do cirurgião, do atendente, é outra coisa. É seguido, não existe uma norma para ser seguida, porque já tem a norma da própria equipe cirúrgica que faz. Aí, nesse contexto, seria acredito que seria a importância de envolver o coletivo também, né? Que o doutor comentou lá atrás sobre a equipe multidisciplinar, né? Essa questão da mudança da cultura também envolve o pessoal que está na ponta, né? E o programa ele não envolve só essa equipe que eu estou falando, sai daqui e vai Aham. seguindo. Isso é global, porque a cultura é global. A cultura muda até quem vai lá preencher as fichas de internações, o burocrata, porque ele sabe que ele está fazendo uma coisa que tem que ser feita de tal maneira, não pode ser misturado, tem que ser feita uma sequência. Então, a cultura hospitalar, depois do segurança em alta, aplicado, ela tem uma conduta segura desde lá da ponta até a saída do paciente, em todos os setores do hospital. Não só que é orientado ao tratamento médico, paramédico, que é dos enfermeiros e todo aquele que fisioterapeuta, mas também as pessoas que vão preencher ou vão fazer o prontuário, fazer essa conta, vai fazer isso aí, sabe que aquilo foi seguido de uma forma que até facilita o trabalho deles lá na ponta na hora de fazer esse documento. Para você ter uma ideia, hoje nós estamos com esse programa há 10 anos no Paraná. Esse programa, o que nós conseguimos com esses 10 anos? No início, hoje nós temos essa facilidade, porque depois de depoimento, depois de você ver que a cultura mudou em algum lugar, isso é difundido. Tá? Sim. Então, hoje nós temos aí praticamente 42 prestadores hoje no Paraná qualificados já em segurança em alta, né? Nós temos 19 instituições hospitalares que estão em processo já de qualificação, qualificando, tá? Então já está em processo andando, né? Uma nota, tem que ter uma nota de 8,5, daí para lá, né? E a nota média está dando 8,8, então o pessoal está melhor que a nota mínima nossa. Então eles estão evoluindo nisso aí. No sentido que quando você põe dentro de um hospital a orientação, o próprio profissional médico, que é o gerador de tudo isso aí, ele vai se acostumando e ele vai vendo que é melhora disso. Quer dizer, ele deixar um paciente que ele operou uma hérnia, uma vesícula por vídeo, né? Ele operou hoje, normalmente no outro dia de tarde já dá alta. Hoje, 1 dia e meio, 2 dias de hospitais. Não fica ocupando um leito 4, 5 dias, porque o protocolo e o processo, e eles já se adequou nessa situação de que, né, um paciente curado fora do hospital é menos risco de ter uma infecção hospitalar, né? Então, olha, os principais indicadores avaliados incluíram engajamento e participação no programa, ok? Aplicabilidade de boas práticas compartilhada, é o compartilhamento que nós falamos dentro de uma instituição. Qualidade de recursos aplicados, né? Comunicação e interação entre os prestadores, entre quem faz isso aí, né? Nós tivemos a satisfação em 2024 de 84,49%. Quer dizer, então nós tivemos altíssima a satisfação de quem participa disso. E o paciente? O paciente ele sai completamente satisfeito porque ele entrou com tranquilidade, porque ele foi avisado do que ia seguir. E o porquê disso tudo? O porquê que nós temos tanto empenho em segurança em alta, em segurança do paciente, qualidade de atendimento, tudo isso aí, né? Porque isso significa o quê? Eu vou falar uma frase aqui para você, umas frases aqui para você. A sustentabilidade da saúde suplementar depende do equilíbrio entre qualidade, segurança e eficiência. Esse é o pilar. Garantindo um cuidado centrado, bem centrado
no paciente e um sistema cada vez mais resiliente e sustentável. Então, isto é o segurança em alta, quer dizer, a preocupação nossa. Não adianta ter tudo isso se eu não tiver dinheiro para pagar. Não adianta eu fazer de outra forma se eu leso o paciente. Não adianta eu, sabe? Então, você tem que pegar tudo isso e falar, não, eu tenho que ter qualidade, segurança e eficiência naquilo que eu estou fazendo. Aí sim, você completa uma medicina de qualidade e eficiência com resultados positivos para o seu usuário ou para o seu paciente. Então tá certo, doutor. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez a tua participação e tua disponibilidade em falar com a gente sobre isso. Tá. Eu que agradeço. Obrigado. E com isso a gente também finaliza mais uma edição do PodMed. Essas e outras referências, outros episódios você também pode encontrar em nosso site, no www.revistaampla.com.br, além disso em nosso canal no YouTube e também no Spotify. Gente, é isso. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.